Olá, eu estou feliz de estar aqui participando do programa do Ministério da Terceira Idade da primeira Igreja Batista em Goiânia. O meu nome é Lara, eu sou médica e professora de geriatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. No vídeo anterior, eu falei sobre as demências, o que são, quais as características. Agora, nós vamos conversar sobre tratamento e prevenção das demências. Relembrando que demências é um grupo de doenças que causam alterações do intelecto, da mente e do comportamento. Ou seja, há uma alteração que nós chamamos de cognitiva, da cognição, do intelecto, e diminui a capacidade da pessoa realizar as atividades do dia a dia. A pessoa passa a ficar dependente, inicialmente para atividades mais complexas, depois para atividades mais simples do dia a dia. Existem algumas demências que são muito mais frequentes, como a demência tipo Alzheimer, a doença de Alzheimer, que leva a uma perda gradual, lenta, progressiva do intelecto e das capacidades da pessoa. Existem as demências vasculares, que ocorrem por alteração da circulação cerebral, que geralmente levam a perdas mais estáveis. A pessoa tem uma perda, estabiliza, perde de novo, estabiliza, perde o quê? Cognição, perde capacidade funcional. E essa evolução da demência vascular é mais em escada, que a gente fala, parece descer uma escada. E a demência de Lewy é uma demência parecida com a demência de Alzheimer, mas ela tem mais flutuações, né? Às vezes a pessoa está bem, às vezes a pessoa está mal. A grande pergunta é: existe tratamento? Sim, existe tratamento. Não existe cura, mas existe tratamento. Há muito o que se pode fazer. Existem alguns tratamentos que são com medicações. Outros tratamentos que são muito importantes, que são sem medicamentos. Alguns tratamentos levam a uma melhora em relação à doença. Outros têm um foco maior em melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Vamos falar inicialmente da demência vascular, que são os casos que ocorrem por falta de circulação cerebral ou má circulação sanguínea no cérebro. Esse tipo de demência está relacionada à pressão alta, ao diabetes, ao colesterol, ao derrame e à doença cardiovascular ou à insuficiência coronariana ou doença do coração. Então, o tratamento da demência vascular é necessário, é importantíssimo controlar esses fatores, porque se a pessoa continua com o diabetes muito alterado, com a pressão muito alta, ela vai cada vez mais piorar a sua circulação cerebral e piorar o quadro de demência vascular. Ou seja, não vai haver um retorno às capacidades anteriores, mas é possível lentificar, diminuir a velocidade com que a pessoa está piorando na medida que eu tenho um bom atendimento, um bom tratamento clínico desses problemas. Na medida que eu previno novos derrames, novos AVCs, na medida que eu previno doença do coração. Além disso, nós temos o tratamento medicamentoso da doença de Alzheimer. Esse tratamento, ele tem como objetivo reduzir a velocidade de piora, de progressão da demência. Não é uma cura, mas é algo muito importante, porque vai manter a pessoa bem por mais tempo, que é o que nós precisamos, não é? Pode levar a alguma melhora na memória, alguma melhora na atenção. Existem alguns remédios que ajudam
na memória na medida que tratam, por exemplo, um quadro de depressão, que é comum em pacientes que têm demência. Então, existe sim um tratamento medicamentoso específico para a demência de Alzheimer, que vai diminuir a velocidade de progressão e tratamentos que vão ajudar problemas paralelos, como o quadro de depressão. Esses tratamentos também ajudam no controle de sintomas de comportamento, ou seja, aquele comportamento irritado, agressivo, pode melhorar bastante na medida que eu faço um bom acompanhamento clínico do paciente com Alzheimer. Quer dizer, não é um tratamento que a pessoa vai no médico e depois vai ficar um ano sem voltar lá. Não, vai precisar voltar para ver como está indo, para ajustar a dose de medicação. Mas tem efeito sim e ajuda bastante. O tratamento não medicamentoso é talvez o ponto mais importante no que se fala de qualidade de vida. Então, isso é muito significativo. Quando certos cuidados são tomados no estilo de vida da pessoa, a pessoa vive melhor por mais tempo, vive com mais independência, vive com mais alegria, com mais tempo. Ela tem uma vida melhor. É importante cuidar da nutrição, da alimentação, uma alimentação rica em produtos naturais, em vegetais, uma alimentação que é variada, quer dizer, existe variação, não é sempre a mesma coisa todo dia, que é equilibrada, não é um tipo só de alimento, existe uma variedade. Outra coisa importantíssima é a atividade física. A atividade física é bom para a mente, mas é bom para o corpo. A independência que a pessoa vai ter para cuidar de si mesma, para fazer suas atividades do dia a dia, depende da mente, mas também depende do corpo. Precisa ter músculo forte, precisa ter equilíbrio, coordenação motora, precisa fazer exercício físico. Tem também o treino cognitivo, ou seja, é possível treinar sim as capacidades mentais. É mais eficiente quando a gente tem a ajuda de um profissional da área, como um terapeuta ocupacional, por exemplo, alguém que trabalha com gerontologia. Mas a gente pode, no nosso dia a dia, desenvolver atividades que estão dinamizando a nossa mente. Quando eu faço uma leitura, quando eu canto, quando eu faço pintura, quando eu faço um passeio, tudo isso trabalha a minha mente, é um exercício mental. E existe o treino cognitivo mesmo, no qual eu faço exercícios preparados com o foco de dinamizar os processos intelectuais e mentais. A rotina é estruturada. Então, idoso que tem um problema de demência precisa de horário, precisa de rotina. Isso o deixa muito mais tranquilo, porque ele não precisa ficar todo o tempo se lembrando do que vai acontecer, o que será que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer porque ele já se habituou àquela rotina. Então, quem cuida de paciente, de pessoa que tem um problema de memória, que tem um problema de demência, ajuda muito quando consegue estabelecer uma boa rotina. Enriquecimento ocupacional, ou seja, fazer com que o dia a dia da pessoa tenha atividades que geram prazer, que geram engajamento. Muitas vezes a gente subestima a capacidade do idoso, acha que ele não consegue fazer mais nada, ou o proíbe de fazer as coisas que ele consegue fazer com segurança. Não, a gente precisa, ao contrário, a gente precisa estimular que ele tenha atividades de forma segura, mas que também traga prazer no dia a dia dele. Às vezes, um grupo, às vezes
uma atividade única com um profissional, às vezes atividade com o cuidador, com o familiar, alguma atividade sozinho. Isso é importante, porque isso traz com que a pessoa fique melhor por mais tempo, o comportamento fica melhor, ajuda inclusive no sono da pessoa, porque ela tem um dia com atividade, ela pode dormir só à noite e evita aqueles longos cochilos à tarde que tanto dificultam o sono noturno. Não confrontar. Isso é praticamente uma dica. Às vezes, um idoso que tem um problema moderado de demência, ele se esquece de alguma coisa, ou ele resolve, ele decide alguma coisa. Por exemplo, ele decide que não vai tomar banho hoje, ou que ele já tomou banho hoje. E muitas pessoas entram em confronto, mas veja bem, você não tomou banho, você precisa tomar banho. E aquilo vira uma briga. E aquele idoso vai ficar irritado e pode ter uma crise de agitação. Esse não é um bom caminho. O melhor é você não confrontar. Às vezes você muda de assunto, daí 15 minutos você volta, aquele idoso já está mais calmo, e só de você falar, vamos tomar banho, ele já aceita e já vai. Então, não confronte, não tente convencer o idoso daquela necessidade, porque naquele momento ele não tem condição de julgar e de perceber a necessidade. É importante compreender a intenção do paciente. Eu gosto de contar uma história de uma paciente que não deixava ninguém limpar o quarto dela. Alguém muito perspicaz percebeu que ela tinha medo de ser roubada e preparou uma gaveta e deixou que ela pusesse lá tudo o que ela achava que era importante. Ela pôs coisas que às vezes nós não acharíamos importante, uma revista velha, por exemplo. Aí encheu a gaveta com as coisas que ela gostava, que ela achava importante. Aí trancaram a gaveta, a chave, e colocaram a chave da gaveta como um colar de pendurado no pescoço daquela idosa. Aquilo deu paz, tranquilidade para a idosa a aceitar que uma pessoa entrasse no quarto dela e fizesse a limpeza. A partir daí não teve mais problema. Ou seja, houve uma observação de qual foi a intenção da paciente quando ela se negava a aceitar aquela ajuda. Qual era a demanda, qual era a preocupação, a ansiedade. Quando a gente consegue observar e consegue perceber onde é o ponto e propor uma solução que atenda aquela preocupação do idoso, a gente consegue com que a pessoa tenha menos alteração comportamental relacionada à demência. Então, às vezes mais importante do que dar um remédio para acalmar a pessoa é a gente ter um estilo de vida com alimentação, atividade física, atividades durante o dia, uma rotina, uma compreensão, um acolhimento do paciente que vai diminuir em muito os problemas de comportamento que um paciente com demência pode ter. Mas nós temos também os quadros, a situação que a gente tem a grande preocupação de prevenção. Como é que eu vou fazer para não ter demência? Uma coisa importante é estudar, escola. Nós sabemos que quanto menor a escolaridade, quanto menos anos de escola que uma pessoa tem, maior o risco dela ter demência de Alzheimer. Então, quando eu mando minha criança, o meu neto para a escola, quando eu apoio a estudar, eu estou ajudando aquela criança a ter menos risco de demência quando ele ficar idoso. Isso vale também para adolescentes, adultos, vale para todos. A gente precisa estudar, isso faz parte da prevenção. Exercícios físicos. Cuidar do corpo leva a uma mente saudável. Importantíssimo. Então, uma pessoa que é sedentária tem maior risco de ter demência. Outra coisa importante, importantíssima, alimentação saudável. Uma alimentação rica em fibras, em vegetais,
que tem produtos naturais, que evita produtos industrializados ou os chamados de ultraprocessados, que prefere o alimento natural, uma alimentação que é variada. Essa alimentação promove saúde física. E quando o corpo está bem, a mente também vai ficar bem, porque ela é parte do corpo. Então, exercício físico e alimentação saudável são as bases para prevenir derrame e infarto do coração, doença do coração. Portanto, elas são a base para evitar demência. Além disso, fazer uma atividade mental desafiadora. Vale palavra cruzada? Sim, claro que vale. Mas a gente não pode ficar só nisso, né? Até porque o cérebro precisa de desafio, precisa de coisa nova. Então eu preciso de fazer um curso novo, eu preciso de fazer uma atividade nova. Às vezes é um exercício, às vezes é um teatro, é um canto, às vezes eu vou aprender a usar um equipamento novo. Isso é muito importante para manter a mente em situação de boa atividade. Isso ajuda na prevenção. Redução do estresse. E aí tem um papel muito importante as igrejas, porque a vida espiritual ela ajuda na redução do estresse, não é verdade? Quando nós estamos ali na igreja, a gente tem aquele nosso momento de canto, nosso momento de louvor, nosso momento de oração. Quando na nossa casa nós temos a nossa hora silenciosa de reflexão, de oração, tudo isso trabalha em favor de uma vida mais serena, com menos ansiedade, e isso faz parte da prevenção dos quadros de demência. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula, que vocês agora se sintam mais confortáveis quando estiverem junto com uma pessoa que tem demência. Muitas vezes a própria pessoa que está vendo o meu vídeo tem um problema de demência, quer dizer, que você tenha a tranquilidade de saber que existe algo a fazer e que dá certo. Cuidar do estilo de vida é muito importante. Seguir as recomendações médicas, ter um acompanhamento médico, ter o cuidado de tomar a medicação de forma adequada também ajuda bastante. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquei bastante feliz. Espero ter outras oportunidades de encontrá-los. Um grande abraço, tchau!